Bom, agora a gente vai falar de um outro comando que está associado a arquivos, é o comando with. Esse comando, a funcionalidade principal dele é simplificar o tratamento de arquivos. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que quando a gente usa o with, a gente automaticamente está dizendo para o interpretador Python que quando encerrar o bloco, ele é um bloco, né, indentado, automaticamente esse arquivo será fechado, né? Então, o with abre, né? A gente sempre abre um arquivo, né, no começo com o with e ao terminar o bloco, esse arquivo é fechado, é feito close automaticamente. Então é isso, é de maneira bem simples, é apenas para tornar o processo mais simples e evitar a gente ter que pensar o tempo todo em fechar e evitar esquecer fechar arquivos, né? Porque diferente de memória, né, o fechamento de arquivos é uma coisa que tem que ser bem feita, né, sob o risco de você gerar problemas no seu sistema de arquivos. Bom, como usar o block with? A gente faz simplesmente, né, o open, só que antes do open a gente usa o with. Então a gente, em vez de atribuir o resultado do open para uma variável usando, né, o operador de atribuição, a gente diz with, o comando open, as arquivo. O arquivo aqui é o nome do nosso buffer do arquivo, nosso objeto do arquivo, certo? Automaticamente, né, será aberto o arquivo, será atribuído a esse buffer, né, o controle desse arquivo, né? E aí dentro do with a gente coloca os comandos. Por exemplo, você pode fazer um write aqui. E aí, ao terminar o bloco with, esse arquivo automaticamente é fechado, é feito o close dele. Então, vamos ver esse uso do if em exemplos. Ele torna, né, o processo, o programa até mais legível, né, mais fácil de ler quando a gente estiver trabalhando com arquivos. Mas vamos ver com exemplos que é mais simples. Isso aqui é um exemplo, uma adaptação do nosso exemplo anterior, né, que fazia uma cópia de um vetor de números inteiros que era digitado pelo usuário e colocava isso num arquivo. Essa cópia vai para o arquivo. A gente tinha feito ele antes, né? Ele é praticamente igual ao anterior. A diferença aqui é que eu não tenho a atribuição do open, os comandos e o comando de close ao final. Aqui eu tenho o with, né? Fazendo a abertura e colocando o resultado, né, desse no string, no fluxo, no buffer arquivo. E é feito o write e depois um loop para fazer o writes para cada um dos elementos do vetor, né? O primeiro write antes do loop, né, como a gente já tinha visto no outro exemplo, é para guardar o tamanho do vetor e o último write é para o último write está dentro do loop é para escrever cada um dos elementos do vetor. Aqui é um outro exemplo que faz o contrário, né? Esse exemplo aqui lê um arquivo que contém um vetor de inteiros. Olha de novo o with, né? Depois de criar o vetor, eu crio o objeto arquivo, usando o open com o with, e depois eu leio cada um dos elementos nesse arquivo. Primeiro eu leio a primeira linha, é o n, né? Então suponho que esse exemplo 4 aqui, ele é o reverso do exemplo 3, onde a gente gravava a dimensão do vetor e depois os elementos do vetor. Aqui eu estou lendo primeiro, né, a primeira linha, a dimensão do vetor, e colocando na variável n, depois estou fazendo um loop na range de n e lendo cada uma das linhas e jogando essas linhas dentro de uma variável numérica. E para isso eu precisei converter, né, porque o readline ele demanda conversão quando a gente quiser um número inteiro, né, porque o que está lá é um string, né, de texto, mesmo que sejam números ali, né, está na forma de um string e eu tenho que convertê-lo para um número. E depois eu adiciono esses elementos ao meu vetor, né, um por vez aqui nesse loop. E depois aqui tem esse print que está fazendo o nosso, mostrando o nosso vetor. Então, voltando lá para o Replit, né, a gente tinha feito o exemplo 3
com este código aqui que vocês estão vendo, que era sem o with. E aqui está o código com o with. Um pouquinho mais simples, né, mas bem parecido. E agora eu vou fazer o arquivo de leitura, né? Nosso vetor1.txt contém nosso vetor que foi guardado quando eu fiz o exemplo, né, no vídeo anterior. Aqui, né, tem a dimensão do vetor e aqui tem os elementos do vetor. Então, esse programa vai criar um vetor vazio, vai abrir o arquivo, vai ler a dimensão do vetor e depois vai fazer um loop e vai ler cada um dos elementos, convertê-lo em número e jogá-lo no vetor. Depois mostrar o vetor. Então, se estiver tudo ok, isso aqui vai dar certo. Vamos ver? Foram lidos 3 elementos, o valor de n é 3 e foram mostrados esses números, tudo que estava aqui no vetor. Então, aqui um exemplo então de uso do with e, ao mesmo tempo, também um exemplo do readline, que eu não tinha falado na forma de um exemplo. Aqui vocês estão vendo como se usa o readline, né? Então, o readline, diferente do read, em vez de ler o arquivo inteiro, ele lê linha a linha. Só que aí, é claro, né? Tudo que é lido na forma de um string, se a gente precisar trabalhar com números, a gente tem que fazer conversões. Bom, voltando para o nosso slide aqui, deixe-me fazer mais um exemplo. Agora, nosso exemplo vai ser um pouquinho diferente, né? Mas ainda vai ilustrar o uso do readline e também o uso do with. Repare que aqui, nesse exemplo, a gente teve que explicitamente dizer o número de elementos que tinha no vetor. Mas se a gente, às vezes, tem um arquivo que a gente não sabe quantos elementos tem, de que forma a gente consegue saber e descobrir quantas linhas tem no arquivo? Né? Então, tem formas de fazer isso, né? A forma primeira, que talvez não seja a mais elegante, e que está aqui nesse exemplo 5, é fazer um while e testar num while se a linha lida no while é uma linha vazia. Se ela for vazia, a gente sabe que o arquivo encerrou. Se ela não for vazia, eu faço o que eu tenho que fazer, que é mostrar essa linha, né, e ler a linha seguinte. Enfim, observem pelo código, né, que aqui é primeiro. Ainda uma coisa interessante, né, é pedido aqui pelo input o nome do arquivo. Então, a gente pode fazer isso, o usuário pode escolher o nome do arquivo e a gente pode passar, então, esse nome guardado num string dentro do Open. Então, isso é uma coisa que a gente faz e faz muito frequentemente, né? Na vida de vocês, ao usar seus programas, vocês fazem isso o tempo todo. Então, observem aqui, né? A gente fez o with e arquivo agora passou a ser um buffer de leitura. E aí eu tenho um while aqui. A diferença aqui é que eu trabalhei com um while no formato do while, né? Primeiro eu leio a linha, uma linha, e checo se essa linha é nula, né? Se ela for diferente de nula, eu checo no próprio while, né? Eu mostro a linha e leio a seguinte. E eu vou ficar rodando nesse loop, mostrando a linha e lendo a seguinte. Se tiver conteúdo, mostra. Se não tiver, ele vai simplesmente encerrar, né? Se a linha for vazia, encerra. Mas observem que isso não é uma coisa muito elegante, né? É um formato meio... É um do while aqui, eu tenho que checar se é vazio. Isso é uma coisa um pouco feia, né? Então, será que tem uma solução mais elegante? A solução mais elegante seria fazer um for each no arquivo. Isso é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente trabalha com um buffer de arquivo, um objeto de arquivo, a gente pode fazer um for rodando por esse objeto. Então, como ele é um objeto especial, né, ele é um buffer, e a gente tem esse conhecimento prévio, né, de que um arquivo no modo texto, ele tem um conjunto de linhas, então existe essa convenção, né? Se eu fizer um for each sobre um objeto arquivo, do mesmo jeito que eu posso fazer um for each sobre uma lista, sobre um dicionário, aqui, ao fazer um for each sobre um arquivo, cada elemento que vai ser retornado, né, para cada iteração do loop é uma linha do arquivo.
Então, com isso, eu não preciso fazer o... como é que eu digo? Eu não preciso fazer o while, né? Para checar se a linha é vazia, se eu cheguei no fim do arquivo. Então, seria bem mais simples, mais elegante de trabalhar. Ok? Eu fico por aqui neste vídeo. Eu peço que vocês façam alguns exercícios, experimentem o uso do if e do readline.